vem da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Campos, seja, né? Na verdade, a gente costuma dizer que a gente frequenta uma determinada casa, mas nós somos do movimento espírita, né? Do movimento espírita durante o curso. E hoje eu escolhi um tema, assim, confesso que é meio difícil, né? Quando esse tema me foi proposto, ele me foi proposto por uma casa muito querida, né? Eles fazem lá uma sequência de estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo. E eles pediram que eu falasse sobre esse tema que é o Cristo. Está no capítulo 1, os itens 3 e 4 do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E é, assim, uma tarefa grandiosa falar sobre esse divisor de águas do nosso planeta, né? Porque até o nosso calendário de antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mesmo já deixou para a gente que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que, especificamente, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se foca mais na questão do Cristo, colocando ele como uma das grandes revelações, né, para a humanidade terrestre. Então, são 3 grandes revelações, né? Ele seria a segunda, ele seria o elo entre essas outras revelações. E qual teria sido essa primeira revelação? Né? Essa primeira revelação foi Moisés, que trouxe para a gente as primeiras leis. Né? Então, eu peço licença aqui para falar um pouquinho de Moisés, para a gente poder entender a questão do Cristo. Quando fala de Moisés aqui no Evangelho, né, vem logo falando dessa lei mosaica. Essa lei de Moisés, dividida em 2 partes distintas, né? Que é a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, ela foi trazida, né, por Moisés, e a lei civil que Moisés estabeleceu. Ele precisou estabelecer essa lei civil para tentar controlar um pouco aquela sociedade, né? Tentar discipliná-los. Somente a lei, que são aqueles 10 mandamentos, poderiam dar muito certo, né? E essa lei de Deus, ela é invariável. Ela não muda. Ela é uma lei natural. Ela vai de acordo com tudo aquilo que é preceptuado pelo grande arquiteto do universo, para que tudo se encaixe, todas as engrenagens funcionem. Então, ela é imutável, ela é invariável, ao contrário da lei civil. As leis mosaicas civis mudam como muda até hoje. Você vai pegar o direito, né, aquele compilado de leis, no Brasil é um, na Argentina é outro, nos Estados Unidos é outro, porque as leis civis são de acordo com a sociedade em que está inserida. E conforme esta sociedade vai mudando, essas leis também vão se adequando, se adaptando. As leis de Deus não. E esses 10 mandamentos, né, creio que seja do conhecimento de todos, mas é sempre bom lembrar, porque a gente não grava a ordem. É muito difícil, né? Só quem tem esse feeling mesmo. O primeiro grande mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima do céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Então, de cara, a primeira lei, né, é:
Eu sou Deus único. Só tem eu. Os homens podem até inventar deuses com D minúsculo. Mas Deus mesmo, acima de tudo, só há um. Segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Ou seja, o nome de Deus é uma coisa muito séria. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Naquela sociedade, é o dia de sábado, né, que até hoje a gente tem que chamar o dia de sábado. Mas e o que Deus quis dizer aqui? Lembra sempre de tirar um dia, pelo menos um dia na semana, para lembrar de mim. Para se devotar um pouquinho. Pode ser na terça, na quinta, no sábado, no domingo, pelo menos um dia. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, nos dará. Pai e mãe são coisas importantíssimas. Ah, não, meu pai me abandonou e minha mãe também, depois que me deu para adoção. Mesmo assim, eles são importantes na sua vida. Sem eles, sem essa concepção, você não teria a oportunidade de estar aqui novamente reencarnado para tentar evoluir, tentar se melhorar e tentar consertar aquilo que você se equivocou no passado. 5. Não matareis. Isso é fundamental, né, gente? O respeito ao outro. A vida, qualquer vida. 6. Não cometereis adultério. Respeito aquela pessoa que vai fazer a caminhada do seu lado, do seu companheiro, da sua companheira. Não roubareis. Respeito aquilo que é do outro, que o outro usa para poder viver. 8. Não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Mais uma vez, o respeito ao próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Aqui, ele colocou como mulher, porque a sociedade é extremamente patriarcal. Mas não respeitar, não desejareis o companheiro do outro, seja se for mulher ou se for homem. E o 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertence. Essas foram as leis que Moisés trouxe. E aquela sociedade viveu longos períodos sobre essas leis. Mas as leis civis, que era para disciplinar o povo, porque o povo era indisciplinado. E aí Jesus, nosso grande governante terrestre, como eu gosto de dizer, ele é um cara, ele pensou para poder vir até nós. Ele sabia que teria que vir. Para ele poder encarnar mais, para ele poder encarnar no corpo de bebê e viver entre nós. E aí vem a segunda grande revelação, o Cristo. Agora, para que Cristo veio? Ele veio passar o tempo. Ele queria conhecer de perto os humanos, como a gente vê em algumas séries, né, na televisão. Não, Jesus veio porque ele estava entediado, cansado, lá, ficar no céu com os anjinhos. Aí ele resolveu vir para conhecer aqui a humanidade de perto.
Passar o tempo. Não. Ele veio em missão. Ele veio fazer cumprir a lei do Pai. Então, de cara, o Evangelho já vem aqui no item 3, que é sobre Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, não as leis civis, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Olha que coisa importante. Uma frase pequena, mas importantíssima. Ele veio cumpri-la, dar-lhe verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Os homens daquela época, daquela sociedade. Porque aquela sociedade na qual Jesus nasceu já não era a mesma que Moisés. Não, mas eles ainda eram muito atrasados. Em relação à nossa de hoje, com certeza. Mas em relação a de Moisés, eles já estavam bem adiantados. Jesus veio. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ou seja, as leis civis, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Por quê? No tempo de Moisés, Deus era o Deus da ira, era o Deus do castigo. E aí chega Jesus e começa a dizer: meu Pai é um Deus de amor. Meu Pai é um Deus de justiça, mas a justiça feita com amor. E aí todo mundo começou a se escandalizar, principalmente os sacerdotes da época. Esse cara, subvertido, esse cara está querendo destruir as nossas leis. E aí começou o problema. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: eis aí toda a lei e os profetas. Então ele pega todo aquele ensinamento dos profetas antigos, de Moisés, pega tudo aquilo e resume: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, acabou, está aí, está tudo aí. Todos aqueles 10 mandamentos estão aí. Porque quando você olha para você mesmo, e você começa a se amar, você desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o que hoje em dia a ciência chama de empatia. Você começa a paz e pensa: poxa, mas se eu estivesse no lugar do plano, como é que eu ia reagir? Como é que eu ia pensar? O que eu ia fazer? O que eu ia sentir? E aí você se coloca no lugar do próximo, você começa a entender o próximo e você passa a respeitá-lo. E ao fazer isso, você está amando a Deus acima de tudo. Por quê? Porque não é só você que é filho do Pai, o seu próximo também é. Ah, mas até aquele próximo que estupra, até aquele próximo que estupra. Até esses loucos aí, terroristas que estão fazendo terror lá no Oriente Médio, até eles são filhos do mesmo Deus que você. Só que, infelizmente,
eles ainda são irmãos nossos que não conseguiram alcançar o entendimento. Este entendimento. Um dia eles vão alcançar. Provavelmente não mais aqui no orbe da Terra. Quando desencarnarem, serão realocados para uma outra esfera, para começarem tudo de novo. Porque nós já estaremos, né? Já estamos aí beirando as portas da regeneração. Sair de provas e expiações e passar para a regeneração. Então, infelizmente, eles não vão ter mais lugar aqui. Eles vão ter que ir para outro planetinha, outra morada do Pai. Mas o Pai continua os amando, mesmo assim. Tanto os ama que eles serão realocados em outro local, para continuarem a evolução deles. São espíritos brutos, embrutecidos, pirracentos, que não querem aceitar. Então eles demoram mais. Mas são filhos do mesmo Deus, iguaizinhos a nós. E aí, quando você começa a entender isso, não que a gente vai bater palma no que eles estão fazendo, não é isso. Mas você entende que eles são irmãos nossos, você nas suas orações já começa, Senhor, o que eles estão fazendo são atrocidades horrorosas. Mas são seus filhos, Pai, são teus irmãos. Olha por eles. Ajuda eles de alguma forma. Quem imagina o anjo guardião desse povo? Os anjos guardiões como é que estão? Desesperados, descabelando, todos, nervosos. Por quê? Pelo que eles estão fazendo. Então, há todo um movimento espiritual nisso aí. Ah, mas as crianças que eles mataram, as jovens, as mulheres, tal. Claro, não justifica. Não justifica. Mas sabemos que aqui nesse planeta tem muita injustiça. Mas não tem ninguém injustiçado. Todos nós passamos por aquilo que temos que passar. Por aquilo que contamos. Pode ser que esteja no nosso planejamento reencarnatório, ou pode ser porque plantamos nesta própria reencarnação que estamos. Mas passamos por aquilo que temos que passar. Então, é justo o que eles estão fazendo? Extremamente. Quem está sofrendo aquilo é injustiçado? De acordo com as leis de Deus. Então, todos eles merecem a certeza divina de oração da nossa parte. Tanto as vítimas e mais ainda os algozes. E é isso que Jesus trouxe para a gente. Amor. Aprenda a amar. Só que cada um de nós, para aprender a amar este amor, Cristo veio falar para a gente. O primeiro passo que a gente tem que fazer é conheça-te a ti mesmo. Se a gente não se voltar para dentro da gente, para começar a se conhecer, vai demorar muito para a gente alcançar este amor de Cristo. Chamado amor ágape, o amor puro, o amor transcendente. E o Cristo ainda continuou. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo, até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com
todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Foi isso que eu acabei de falar aqui. Todos são merecedores da mesma consideração do Pai. E a terra, nosso orbe, não vai chegar no mundo de regeneração se não passar por tudo isso. Como ele disse, até o último iota, até a última vírgula tem que ser cumprida. Pagar centímetro por centímetro. E somos nós, todos nós, toda a humanidade, que tem que passar por isso. Cada um de acordo com aquilo que mandou. O papel de Jesus, porém, não foi apenas o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Então, Jesus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Ele veio para cá sabendo de tudo que ele ia passar. Ele não é nenhum inocente, não. Inocentes somos nós. Que quando a gente reencarna, vem véu do esquecimento. Jesus não. Jesus encarnou aqui com consciência de tudo. Tudo que iria acontecer. Tanto que na leitura inicial que foi feita, achei até aquela ótima, para a noite de hoje, ele já sabia o que Judas iria fazer. Mesmo assim, até o último instante, ele deu chance para Judas não fazer, para Judas usar bem o livre-arbítrio dele. Amigo, que ele tinha Judas na conta de amigo, todos os outros apóstolos dele. Que ele escolheu no meio do povo. Ele não foi no meio dos sacerdotes, dos doutores da lei, para escolher os apóstolos dele. Ele foi no meio das pessoas ignorantes, trabalhadoras. Ele foi ali. E ele sabia que Judas poderia ou não fazer este papel. E até o último momento, ele deu chance para que não fosse através de Judas que ele fosse entregue. Mesmo assim, Judas tomou a decisão. E quando Judas se deu por conta do que tinha feito, porque na cabeça de Judas, Jesus ia botar fogo naquilo tudo e acabar com aquilo. Jesus poderia ter feito isso. Jesus tinha poder espiritual para isso. Não precisava ter passado por aquilo. Mas aí qual a mensagem que ele ia trazer? Qual o exemplo que ele ia deixar? Quando ele viu que não era aquilo que ele pensava, que o seu mestre ia ser morto, Judas foi se suicidar. E qual a primeira coisa que Jesus fez? Quando se encarnou, após sua morte no corpo físico, foi descer
nas zonas mais escuras onde Judas estava, por causa do suicídio, foi retirado de lá. Porque sabia que o que ele tinha feito não era com a intenção. Ele não tinha entregado Jesus para que Jesus tivesse busca. Olha o amor puro colocado em prática por Jesus. Um dia nós vamos chegar nessa condição. Um dia vamos chegar na condição de que você vê uma pessoa tirar a vida do seu filho, você virá para aquela pessoa que Deus perdoou. Um dia nós vamos chegar nessa condição. Caminhamos para isso. Esse amor puro que o Cristo veio trazer para nós. Entretanto, Jesus não disse tudo. E sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não podiam ainda ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, e para perceber o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a sua solução. E essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de maturidade no espírito humano. Olha como é que Jesus sabia. Por isso que Jesus usava muitas parábolas. Acontecimentos da época, da sociedade. E que até hoje são usadas para ensinar a sua boa nova entre nós. Ele sabia que não tinha como. A humanidade ainda não estava preparada para isso. E ele sabia. A ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. Ele sabia que a sociedade tinha que progredir primeiro intelectualmente, na parte da ciência, para poder entender as leis morais. E aí, ele também disse que não ia nos deixar sós, que ele ia mandar o Consolador prometido. E ele mandou a terceira grande revelação, o Consolador prometido, que é a nossa querida doutrina espírita. Eu gosto muito deste livrinho aqui também. Eu sou o livro de cabeceira do Evangelho e Boa Nova. Boa Nova é assim, primor. Para quem quer entender melhor o Evangelho, para quem quer entender melhor Cristo e os ensinos que ele veio trazer. No capítulo 19 da Boa Nova, que é a psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus. E ele vem falando na sua primeira parte de diálogo, de João com Cristo. E João vem aqui inquirindo o mestre, ele estava com algumas caraminholas na cabeça por causa de um amigo que estudava com os essênios, que era um grupo de estudiosos, das escrituras sagradas, e eles diziam que tudo tinha que ser muito resguardado, muito em segredo, não podia ser revelado a todos, essa coisa toda. E ele estava perguntando ao Cristo, que essas observações estavam deixando ele muito confuso. E ele pergunta ao Cristo: como é que eu posso entender isso? Devo então ocultar o que há de mais santo dentro de mim mesmo? E aí
Jesus responde para ele, né? Com aquele jeito tranquilo, brando. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário do próprio Espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Olha o Cristo falando para João aqui, que os Espíritos, séculos depois, vieram nos falar do livro dos Espíritos. Onde estão os leis de Deus? Na nossa consciência. E o Cristo lá já falava isso para João. Cada criatura é única. Cada criatura é um santuário de Deus dentro de si. É uma igreja. Essa é a igreja que Cristo veio trazer para nós. Não os prédios físicos, onde a gente se reúne, mas em cada santuário íntimo de cada um de nós. E ele veio, ele fala para João. E Deus se manifesta lá dentro de você através das vozes da sua consciência. As leis de Deus estão aqui, estão dentro de você, João. Como estava dentro de Pedro, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Judas, os dois Judas, os dois Tiagos, de Maria de Magdala. Jesus continua. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então, as leis de Deus, essa verdade, ela não tem que ficar circunscrita a um grupinho. Ela tem que ser espalhada por todo o planeta. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Olha como é que o Cristo era um professor maravilhoso. Você não pega uma criança de 7 anos que está começando a ler e a escrever e vai ensinar a ela química avançada, física quântica, cálculos de engenharia para construir um prédio. Não. Você vai ensinar de acordo com o que ela pode aprender. A mesma coisa é do Cristo conosco. Era não, é até hoje. Vai ensinar de acordo com o que a humanidade está apta a entender. E o Cristo continua. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados ao ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Olha o que ele falava para João há 2000 anos atrás. Nem eu, João, vou poder ensinar tudo para vocês agora, porque vocês ainda não estão maduros para entender. Mas vai ter um momento em que a voz do Consolador vai poder ser trazida. E aí vocês vão começar a entender outras coisas um pouco mais avançadas. Então, há 2000 anos atrás, ele falava isso para João. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore um segredo do seu íntimo
no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Olha o que Cristo dizia: cada um vai se desenvolver no seu próprio tempo, de acordo com o quê? Com o nosso livre-arbítrio, de acordo com nossas decisões. Então, cada um de nós tem o seu próprio tempo. Uma das grandes lições do Cristo. E Cristo sabia, nem ele ia poder mudar o mundo. Ninguém tem esse poder de mudar o seu próximo. Mas nós temos um poder muito grande nas nossas mãos. O maior, talvez o maior de todos, é fazer a mudança dentro de nós mesmos. Como você indicou o livro de Irmã Sofu, né? A reforma íntima. Cada um cuida da sua própria reforma íntima. Os evangélicos costumam ter um termo, a salvação é individual. Os evangélicos costumam dizer isso. Isso quer dizer o quê? Que cada um vai salvar a si próprio. Por mais que eu ame meus filhos, eu não vou poder salvá-los. Eles vão caminhar sozinhos e vão ter que fazer as próprias escolhas. O que eu posso é orientar. Olha, se você for por aí, vai ser mais difícil. Mas bate o pé no chão, eu quero, porque eu vou, eu faço. Não, vai e faz. Quando quebrar a cara e voltar, o que a gente pode fazer? Ajudar. Ah, mas tem hora que não dá tempo. Ele toma o caminho errado e acaba se enganando. Infelizmente. E o que a gente vai fazer? Orar. Vai ajudar ele dessa forma. Porque uma hora a gente também vai se encarnar e encontrar ele lá. Então, ninguém salva ninguém, né, gente? Ninguém salva ninguém. E o Cristo encerra esse diálogo, essa resposta dele para João, com a seguinte frase: a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Olha que frase linda. Só essa frase dá para fazer um seminário. Essa comunhão de criatura com o Criador é um imperativo da existência. O mais rebelde que o espírito seja, o mais pirracento, o mais que ele diga, não quero, não vou, reencarna, não acredita em Deus, Deus não existe, e faz só o que dá na telha dele, achando que a vida é só isso aqui. Ele não quer encarar que isso daqui é uma passagem. E a verdadeira vida é lá, no plano espiritual. Ele não quer aceitar isso, mas não adianta. Essa conexão criatura e criador é imperativa. Aqueles que entendem isso mais rápido, nossa, pega aí o caminho Usain Bolt e vai embora na sua evolução. Esses que são birracentos também vão chegar lá, mas vão chegar lá se arrastando, sendo empurrados. Vai, meu filho, você tem que ir. Igual determinados alunos em sala de aula. O professor faz tudo para ele poder passar de ano, para ele conseguir. Vai, meu filho, faz aqui, estica daqui, pega a nota da prova, tenta.
fazer de tudo para aproveitar o raciocínio, ele não consegue. Meu filho tem cara de fazer um teste oral para a tia bem, para ver se meu filho tem que é isso. Não, mas se você pensar assim, não seria isso? Ah, é isso, sim, assim, assim, para ver se. Não, assim somos nós, nosso Pai. A gente embarca, a gente faz graça, a gente caminha, não sei o que, a gente vai ter que ir, não tem jeito. E o Cristo está dando o caminho aqui. A prece é um luminoso caminho entre o coração humano e o Pai, que é de infinita bondade. Quer mais do que isso quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que? É seguindo esses ensinamentos que ele deixou para a gente. E mesmo assim, quase 2000 anos depois, ele manda o quê? O Consolador prometido, através do quê? Da primeira obra, Livro dos Espíritos, uma equipe, não foi um só espírito, de vários espíritos, bem desenvolvidos, luminosos, praticamente crísticos iguais a Jesus. O Espírito sabe trazer detalhes para a gente, os ensinos do Pai. E agora, estamos no ano de 2023, né? Onde a sociedade já evoluiu muito, a ciência, temos coisas aí, né, que ninguém diz que existiria. Antigamente tinha aquele desenho dos Jackson, família Jackson, né, que era tudo navezinha espacial, apertava o botãozinho, a comida saía pronta, apertava o botãozinho, ela falava com a mãe dela por videoconferência. Isso há poucos anos atrás. Nós já estamos vivendo praticamente isso. Reuniões por videoconferência, micro-ondas, você pega o negócio pronto, coloca lá só esquentar, pronto, 5 minutos você come. Nós já estamos praticamente nisso. Mas ainda estamos nos arrastando. Ainda estamos sendo rebeldes para cumprir essas leis de Deus. E nós estamos avançando. Porque a ciência, que antes negava Deus, ela agora já está começando a levar em conta essa parte espiritual do ser humano. Nós já temos sociedades organizadas de médicos espíritas, médicos que não são espíritas já estão aceitando. O indivíduo precisa cuidar também desta parte. Já fizeram estudos, já mostraram, né, que a glândula de Deus, que está lá no meio do nosso cérebro, chamada glândula de Deus, quando você ora, entra em prece, ela fica luminosa no exame, ela acende. Então, eles já estão aceitando. Isso daí já são os passos para o mundo de regeneração, aonde o bem vai predominar. Então, essa ciência e religião caminham juntas, como Cristo dizia. Né? Essa junção de leis, entendendo que as leis materiais precisam das leis espirituais para que a sociedade avance, já está aí, batendo na nossa porta. E esse grande exemplo, maior de todos, que é Jesus, Cristo, que se encolheu na sua magnitude para estar presente aqui no meio de nós, encarnado aqui, para servir de exemplo do mais puro amor. Quando que nós vamos realmente seguir Ele como caminho, como verdade e como vida verdadeira, para alavancarmos
no nosso desenvolvimento moral, para podermos aprender a nos amar, para amar o próximo, e aí amar ao nosso Pai acima de tudo, como Jesus nos mostrou. Quando que vamos deixar de ser irracentos? Quando que vamos parar de bater o pezinho no chão e dizer, eu vou, eu quero, faço? Precisamos cuidar da parte física? Precisamos, porque estamos aqui neste planeta físico. Mas não podemos esquecer da nossa parte moral. Vamos pensar nisso, meus irmãos, no Cristo, esses ensinos que Ele trouxe para a gente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem escapatória, tem que ser dessa forma. Porque eu quero, na minha próxima reencarnação, reencarnar aqui de novo, no planeta regenerado. Eu não quero ser mandada para outro planeta dançado, não. Prova vocês pensam para pensar de novo, não. Porque a minha meta é Júpiter. Está bem mais avançado que a Terra. Mas eu vou demorar um bocadinho para chegar lá. Vamos pensar nisso. Vamos olhar para o seu próximo e tentar se colocar no lugar dele, como Cristo fazia. Como Cristo fez com Judas. Se colocou no lugar de Judas. E sua primeira atitude foi ir lá, nas zonas mais umbralinas, resgatar aquele amigo que tinha entregado ele para o martírio, que tinha tentado a sua própria vida. Vamos pensar nesse amor de Cristo. Que a paz de Deus esteja com vocês. Muita graça.